Assim foi a ditadura de Idi Amin. Idi Amin Dada Omen foi um oficial militar e político de Uganda que serviu como terceiro presidente de Uganda. É considerado um dos ditadores mais brutais e dispostos da história. O regime de Idi Amin foi caracterizado por constantes abusos de direitos humanos, incluindo repressão política, perseguição étnica e execuções extrajudiciais, além de nepotismo, corrupção e má gestão econômica. Amin tornou-se alvo de rumores, incluindo uma crença generalizada de que ele era um canibal. Amin também se gabou de manter as cabeças decapitadas de inimigos políticos em seu freezer, embora tenha dito que a carne humana era geralmente muito salgada para o seu gosto. Saudações, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal Biografia dos Famosos. No vídeo de hoje vamos falar da história de Idi Amin. Se gosta deste tipo de conteúdo, subscreve-se no canal, ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e deixe o seu like. Idi Amin nasceu em circunstâncias cercadas por discrepâncias quanto à data e o local, sendo a maioria das fontes concordantes em afirmar que seu nascimento ocorreu por volta de 1925 em Kiboko ou Kampala, Uganda. No entanto, há fontes não confirmadas que sugerem anos de nascimento que viriam de 1923 a 1928. Seu filho, Hussein, afirma que Idi Amin nasceu em Kampala em 1928. Abandonado por seu pai em tenra idade, Idi Amin cresceu em uma área rural do nordeste do Uganda, sendo criado pela família de sua mãe, Assa Ati, uma fitoterapeuta tradicional da etnia Lubara, que faleceu em 1970. A mãe de Idi Amin era conhecida por tratar membros da família real de Uganda, entre outros. Em 1941, Idi Amin ingressou em uma escola islâmica em Bombo, onde permaneceu por alguns anos, recebendo apenas educação em inglês até o quarto ano. Após deixar a escola, trabalhou em empregos temporários antes de ser recrutado para o exército colonial britânico. Em 1946, Idi Amin se juntou aos rifles africanos de Rei Kar, o exército colonial britânico, inicialmente como assistente de cozinheiro, recebendo treinamento militar até 1947. Embora mais tarde tenha falsamente afirmado ter servido na Companhia da Birmania durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi transferido para a Quênia em 1947, onde serviu como soldado de infantaria no 22º Batalhão de Kar, em Gil, no oeste de Quênia britânico, até 1949. Idi Amin era atleta durante seu serviço no exército britânico e em Uganda, destacando-se como campeão de boxe meio pesado de Uganda de 1951 a 1960. Em 1952, sua unidade foi enviada ao nordeste de Quênia para combater os rebeldes somalíes na Guerra de Shifta, e no mesmo ano lutou contra a revolta de Mau Mau. Ele foi promovido a cabo em 1952 e a sargento em 1953. Em 1959, alcançou o posto de suboficial de segunda classe, o mais alto possível para um negro africano nas Forças Armadas Coloniais Britânicas. Retornou a Uganda em 1959 e recebeu uma comissão de curto serviço como tenente em 1961, tornando-se um dos primeiros dois ugandeses a se tornarem oficiais comissionados. Designado para reprimir o roubo de gado entre os nômades de Karamojongo de Uganda e os nômades de Turkana de Quênia. Em 1962, após a independência de Uganda do Reino Unido, foi promovido a capitão e em 1963 ao major. Em 1964, tornou-se segundo em comando no exército no ano seguinte. Em 1970, foi oficialmente promovido a comandante em chefe das Forças Armadas. Em 1965,
2005, o primeiro-ministro Milton Obote e Idi Amin foram implicados num acordo para contrabandear marfim e ouro na República Democrática do Congo para Uganda. O acordo, com mais tarde alegado pelo general Nicholas Olanga, um associado do antigo líder congolês Patrice Lumumba, fazia parte de um acordo para ajudar as tropas que se opunham ao governo congolês a comercializarem marfim e ouro para fornecimentos de armas secretamente contrabandeados para eles por Idi Amin. Em 1966, o parlamento de Uganda exigiu uma investigação de Milton Obote, impôs uma nova constituição abolindo a presidência cerimonial detida por Kabarka, o rei Mutusa II de Uganda, e se declarou presidente executivo. Ele promoveu Idi Amin a coronel e comandante do exército. Idi Amin liderou um ataque ao palácio de Kabaka e forçou Mutesa ao exílio no Reino Unido, onde permaneceu até sua morte em 1969. Idi Amin começou a recrutar para o exército membros dos tribos Kaikwa, Lubara, sudaneses do Sul e outros grupos étnicos do Nilo Ocidental, na fronteira com o Sudão do Sul. Os sudaneses do Sul que residiam em Uganda desde o início do século XX vinham do Sudão para servir ao exército colonial. Com o passar dos anos, uma raiva começou a surgir entre o general Amin e o presidente Obote, especialmente com o fato de que Idi Amin estaria construindo o exército ugandês com grupos étnicos do Nilo Ocidental, de onde ele descendia. Outro ponto de contacto foi o apoio do general a operações na rebelião do Sudão do Sul e sua falta de interesse na questão de atentado contra a vida de Milton Obote em 1969. Em outubro de 1970, Milton Obote assumiu o comando das Forças Armadas, rebaixando Idi Amin do seu posto de comandante de todas as Forças Armadas para apenas a de líder do exército de Uganda, após de receber informações de que Milton Obote planejava prendê-lo por desviar fundos do exército. Idi Amin decidiu remover o governo e deu um golpe de Estado no dia 25 de janeiro de 1961, enquanto Milton Obote estava fora do país atendendo uma reunião de líderes de Commonwealth em Singapura. Idi Amin se apresentou para o povo como um soldado e não um político, declarando que um governo militar havia sido estabelecido, mas seria temporário, perdurando até que novas eleições livres fossem convocadas quando a situação na nação fosse normalizada. Idi Amin ainda prometeu libertar todos os presos políticos. Inicialmente, Idi Amin cumpriu parte dessas promessas, libertando vários prisioneiros e dando discurso de reconciliação. Em fevereiro de 1961, uma semana após o golpe, Idi Amin declarou-se presidente do Uganda, comandante em chefe das Forças Armadas, chefe do Estado-Maior do Exército de Uganda e chefe do Estado-Maior da Aeronáutica. Amin suspendeu certas disposições de Constituição de Uganda e logo instituiu um Conselho Consultivo de Defesa composto por oficiais militares, tendo ele mesmo como presidente. Idi Amin colocou os tribunais militares acima do sistema de direito civil, nomeou soldados para altos cargos governamentais e empresas estatais e informou aos recém-empossados ministros civis que estariam sujeitos às cortesias militar. Idi Amin renomeou o alojamento presidencial em Kampala de casa do governo para posto de comando. Amin dissolveu a Unidade de Serviços Gerais, uma agência de inteligência criada pelo governo anterior, e a substituiu pelo Departamento de Pesquisa do Estado. O Departamento de Pesquisa do Estado tornou-se palco de tortura e pena de morte nos anos seguintes. Outras agências utilizadas para perseguir dissidentes incluíam a Polícia Militar e a Unidade de Segurança Pública. Idi Amin retaliou contra a tentativa de invasão pelos exilados de Uganda em 1972, ao expulgar do exército ugandês os apoiadores de Milton Obote.
predominantemente aqueles de origem étnica Achille e Langa. Em junho de 1961, soldados Langa e Achille foram massacrados nos quartéis de Jinja e Barara. Só no começo de 1962, em termos de 5.000 militares de origem Achille ou Langa foram assassinados, junto com quase 10.000 civis. Entre as vítimas, logo passou a incluir membros de outros grupos étnicos, líderes religiosos, jornalistas, artistas, burocratas sêniores, juízes, advogados, estudantes intelectuais, suspeitos de crimes e cidadãos estrangeiros. Nesse clima de violência, muitas outras pessoas foram mortas por motivos criminosos ou simplesmente aleatoriamente. Os corpos eram frequentemente despejados no Rio Nilo. A matança, motivada por fatores étnicos, políticos e financeiros, continuou durante os 8 anos de Idi Amin no poder. A Comissão Internacional de Juristas estima que o número de fatalidades gira em torno de 300.000 a 500.000 pessoas. Em 1964, Idi Amin insistiu uma comissão de inquérito para investigar desaparecimentos que aconteceram desde que ele e o exército tomaram o poder em janeiro de 1971. Amin recrutou seus seguidores do seu próprio grupo étnico, os Kawas, juntos com os sudaneses do sul. Em 1977, esses três grupos formavam 60% dos 22 principais generais e 75% dos gabinetes do presidente. Isso ajudou a explicar por que Idi Amin sobreviveu a 8 tentativas de golpe. Em agosto de 1972, Idi Amin declarou que ele chamou de guerra econômica um conjunto de políticas que incluiu a expropriação de propriedades pertencentes a asiáticos e europeus. Havia em Uganda mais de 80.000 asiáticos, sendo a maioria esmagadora de origem do subcontinente indiano e que nasceram no país. Muitos eram donos de negócios bem estabelecidos, incluindo empresas de grande escala que formavam a espinha dorsal da economia de Uganda. Idi Amin expropriou empresas e propriedades pertencentes a asiáticos e europeus e as entregou a seus apoiadores. Sem seus donos originários ou proprietários experientes, os negócios foram mal administrados e muitos setores entraram em colapso por falta de conhecimento operacional e manutenção. Isso foi desastroso para a economia já em declínio de Uganda. Em 1975, o ministro das Finanças e membro dos gabinetes mais antigos de Idi Amin na época desertaram e fugiram para Londres. O ministro de Saúde de Idi Amin e ex-funcionário do primeiro gabinete de Obote a decidir por também desertar em 1977, fugindo para a Inglaterra. Em junho de 1976, o Conselho de Defesa declarou Idi Amin presidente vitalício. Idi Amin foi apoiado por potências ocidentais como Israel, Alemanha Ocidental e, em particular, o Reino Unido. Ao longo do primeiro ano da sua presidência, Idi Amin recebeu apoio militar e financiamento fundamentalmente do Reino Unido e de Israel. Após a expulsão dos asiáticos ugandeses em 1962, a maioria dos quais eram de descendência indiana, a Índia cortou relações diplomáticas com Uganda. No mesmo ano, como parte da sua guerra econômica, Idi Amin rompeu laços diplomáticos com o Reino Unido e nacionalizou todas as empresas britânicas. O Reino Unido e Israel cessaram todo o comércio com Uganda, mas esta lacuna comercial foi rapidamente preenchida pela Líbia. Em janeiro de 1977, Idi Amin nomeou o general Mustafa Idris vice-presidente de Uganda. Naquele ano, desenvolveu-se uma divisão no exército de Uganda entre apoiadores de Idi Amin e soldados leais de Mustafa Idris, que detinham um poder significativo no governo e queriam expurgar os estrangeiros, especialmente os sudaneses, dos militares. A insatisfação no exército de Uganda levou a várias tentativas de golpe, incluindo a Operação Mafuta Mininji, em junho de 1977, na qual Idi Amin foi ferido.
Em 1978, o apoio a Idi Amin diminuiu e ele enfrentou crescente dissidência popular devido ao colapso econômico e das infraestruturas após anos de negligência. Após assassinato e deserções de ministro, Idi Amin assumiu o controle direto de várias pastas ministeriais, provocando agitação política. Em novembro de 1978, tropas leais a um ex-ministro se amotinaram, resultando em combates com o exército de Idi Amin e invasão de território de Tanzânia. Idi Amin acusou Julius Nyerere de iniciar a guerra e proclamou a anexação de uma parte de Tanzânia, mas quando a Tanzânia preparou contra-ofensiva, Idi Amin tentou negociar para evitar perder prestígio. Em resposta à sugestão pública do presidente de Uganda, o presidente Julius Nyerere não respondeu e, em janeiro de 1979, mobilizou as forças tanzanianas, juntamente com grupos dos exilados ugandeses, para formar o Exército de Libertação Nacional do Uganda. Apesar do apoio militar de Muammar Gaddafi da Líbia e da Organização para a Libertação de Palestina, as forças de Idi Amin recuaram firmemente. Idi Amin fez várias viagens ao exterior para obter mais apoio durante a guerra, mas após uma grande derrota de Batalha de Lukaya, parte do comando do exército de Uganda pediu sua renúncia, que ele recusou. Posteriormente, ele foi forçado a fugir de helicóptero de Kampala no dia 11 de abril de 1969, quando a capital foi capturada. Após uma breve tentativa de reunir alguns remanescentes do exército de Uganda, ele fugiu para o exílio. Idi Amin passou um tempo na Líbia antes de se estabelecer na Arábia Saudita, onde a família real lhe concedeu refúgio em troca de não se envolver em política em janeiro de 1989. Amin deixou o exílio sem autorização e viajou para o Zaire. Idi Amin, o ex-ditador de Uganda, tentou mobilizar uma rebelião para retomar o poder em seu país, quando estava imerso em uma guerra civil. No entanto, ao tentar fugir com um passaporte falso do Zaire, foi prontamente reconhecido e preso pelas autoridades do Zaire. Após ser expulso para o Senegal, enfrentou dificuldades para conseguir visto para a Arábia Saudita. Idi Amin acabou retornando ao Zaire. Eventualmente, com a intervenção do rei monarquino Hassan II, ele foi autorizado a regressar à Arábia Saudita, onde passou o resto da sua vida, concordando em não se envolver em atividades políticas ou militares, nem conceder entrevista. Idi Amin faleceu no dia 16 de agosto de 2003, no hospital especializado em Centro de Pesquisa de King Faisal, em Jadai, sendo enterrado de forma discreta no cemitério de Ruels, em cerimônias elaboradas. Após sua morte, o ex-ministro das Relações Exteriores britânico David Owen revelou que havia proposto o assassinato de Idi Amin durante seu mandato, justificando sua posição devido à brutalidade do regime de Idi Amin, comparando-o ao Pol Pot. Se gosta deste tipo de conteúdo, deixe o seu like, subscreve-se no canal, ative o sino de notificações para ser notificado sempre que publicamos um vídeo novo. Nos veremos no próximo vídeo.